Fala galera, hoje tem Huracan e Corinthians que medem forças a partir das 21h30 no estádio El Palácio, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E também vamos conferir aí a primeira entrevista coletiva do novo presidente interino do Corinthians, que cita caixa vazio. Onde está o dinheiro? Osmar Stabile assume o comando do clube até que sócios votem pelo impeachment de Augusto Melo. Dirigente revela que Timão corre o risco de perder os benefícios do Profut por dívida. Vamos acompanhar aí a turma do Gazeta Esportiva. E aí, gente? A situação do Corinthians, o presidente não renunciou, mas está afastado. Agora vai ter a votação dos sócios, é isso? Acho pouco provável que o Augusto consiga algum tipo de reviravolta dentro do Corinthians nesse momento. Até mesmo na justiça, é um caso bem complicado. Eu acho que para a instituição é muito ruim, né? Esse tipo de saída do Augusto. É lamentável a gente ver um dirigente sair dessa forma, arranha demais a imagem do Corinthians, que é um clube gigante, um dos maiores clubes do Brasil. E eu acho bem difícil que ele consiga reverter essa situação, viu? E agora vamos ver como que o Corinthians vai seguir sem o Augusto, que foi um presidente eleito exatamente para pôr fim a um grupo que estava lá há muito tempo, da Renovação e Transparência, né, Alex? Então, vamos ver como é que o Corinthians como é que o sócio vai responder a essa saída do Augusto, que, cara, foi um presidente que teve um mandato aí extremamente turbulento. E isso é muito ruim também para o futebol do Corinthians. Cara, não tem como sair ganhando de uma situação como essa, né, Alex? É bem complicado. Infelizmente, isso não me surpreende, porque desde uma época de repórter, há quase 30 anos, o Corinthians sempre foi uma confusão. Ebulição. No aspecto administrativo. O setorista não tem paz. Não tem, eu lembro disso. Eu fiquei anos cobrindo o Corinthians como repórter da Rádio Bandeirantes na época, e era um negócio de louco. Nossa, cada momento tinha algo também que chamava atenção. A gente fazia plantões e mais plantões ali na porta da diretoria, da presidência, no prédio da sede social do Parque São Jorge. Era um negócio de louco e até hoje é assim. Eu não sei se vai deixar de ser assim, porque a política do Corinthians é efervescente. Então não é nem o caso de aqui a gente falar quem está certo, quem está errado, ele deveria ter saído mesmo, não deveria. E são tantas coisas lá dentro, são tantos interesses, né? Cada um puxando sardinha para o seu lado político, para o seu grupo. Então não dá. Quem tem o grupo mais forte naquele determinado momento consegue as coisas dentro do clube. Agora os sócios, eu não sei se eles vão ser também sensibilizados com tudo isso, se eles vão ter a força olhar só o futebol, para reverter. Né? E o Augusto Melo, ele gastou uma grana considerável, que eu não sei de onde ele tirou, inclusive para contratar agora de última hora o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que é um grande jurista aí, para tentar fazer a sua defesa, para evitar o impeachment, para ver se volta. Então, assim, são muitas nuances, são muitas coisas. Tem polícia ainda no meio, né, fazendo investigação. Então, assim, a gente só lamenta e fala que realmente o Corinthians é isso, sempre foi e dificilmente vai deixar de ser. Vai influenciar o campo, Zé? O campo acaba... O treinador acaba conseguindo blindar, de certa forma, dentro de campo, né? O time, quando acontece uma situação dessa, especialmente por ser o Dorival Júnior, né? Que é um nome grande. Que é um treinador que já tem as costas largas, um cara extremamente experiente. Agora, o Augusto... Ainda bem, viu, que é ele. Exatamente, nesse momento é bom que seja ele realmente. Agora, o Augusto, ele foi perdendo o apoio político, né? Conforme essa situação foi rolando, a própria Gaviões, os aliados políticos foram desembarcando do governo dele, lá do mandato dele à frente do Corinthians. E o Augusto é um presidente que gastou muito dinheiro no Corinthians para tentar fazer um time competitivo, para tentar colocar o Corinthians de novo na rota. Deu a chave do clube, por exemplo, para o Memphis Depay, colocou muito dinheiro na contratação dele e agora aí, por causa de tudo isso que a gente já sabe, a gente vem vendo aqui, sofre esse impeachment no Corinthians. O presidente interino do Corinthians se chama Osmar Stabile e ele deu uma entrevista hoje. O Silvestre acompanhou as primeiras palavras do dirigente no cargo. E aí, Silver, ele adiantou alguma mudança que vai acontecer no clube? Boa noite para você. Tudo bem, Michele? Como é que estão as coisas por aí? Um beijão, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Muita coisa deve mudar de acordo com o Osmar Stabile, que está presidente do Corinthians, presidente interino, ele e o Armando Mendonça, que é o vice do Stabile nesse momento, assumindo o comando até a Assembleia Geral de Sócios, que vai ou não ratificar
carimbar o que decidiram os conselheiros ontem à noite no Conselho Deliberativo, ou seja, o afastamento do Augusto Melo. Se os sócios não ratificarem, o Augusto retorna ao poder, o que é muito pouco provável. Mudanças na gestão, com certeza, pelo menos são as promessas do Osmar Stabile, que concedeu ao lado do parceiro dele, o senhor Mendonça, uma coletiva hoje aqui no teatro, no anfiteatro do Parque São Jorge. Mudança já de cara na comunicação do Corinthians, Michele. Superintendente de comunicação, assessor-chefe de comunicação do Corinthians, o Thiago Maranhão, saiu, entregou o bastão para o Vinícius Rodrigues, que até outro dia estava a serviço da CBF, foi o assessor de imprensa-chefe da seleção brasileira lá na Copa do Mundo do Catar, então assume agora o Vinícius Rodrigues. O presidente interino, Stabile, precisa de maneira rápida compor uma nova diretoria, porque todo mundo caiu junto com Augusto Melo. Então ele precisa de um novo diretor financeiro, principalmente. Ele precisa de um diretor jurídico, de marketing, administrativo. Palavras do Stabile, isso deve acontecer na próxima semana, no início da próxima semana, porque ele ainda está se inteirando de todos os problemas. E o buraco talvez seja mais profundo do que ele poderia imaginar. Na questão do futebol, ele não mexe, ele dá total respaldo nesse momento para o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, para o Dorival Júnior, o técnico, para os jogadores que vão hoje enfrentar o Huracan na Sul-Americana, na Argentina. Mas na questão financeira, principalmente, porque são muitos os pepinos para serem administrados, o financeiro realmente é o que mais incomoda. De cara, ele chegou hoje cedo, abriu o cofre e não enxergou, não viu, não encontrou nenhum tostão furado. Eu estou fazendo uma metáfora, mas é mais ou menos isso mesmo. E tem já um refinanciamento para pagar essa semana, senão o Corinthians pode perder a parceria com o governo na questão do Profut, porque já tem parcelas atrasadas, e o Osmar Stabile explica melhor essa situação com um complemento do Armando Mendonça, que estava ao lado dele na coletiva. Vamos ouvi-los. Primeiro a gente começa aí pela questão financeira. Eu acho que os pontos principais é o financeiro, é o jurídico e a administração, que nós temos que correr para poder entender o que está acontecendo. Estamos já trabalhando para isso. E o que nós queremos falar sobre a questão da terra arrasada, porque a situação que nós encontramos, né, a gente precisa pagar alguma coisa hoje e não tem dinheiro. Eu fui lá no caixa, perguntei onde está o dinheiro? Não tem. E nós temos que mudar essa situação. Não temos uma varinha de condom para chegar aqui e mudar de imediato. Nós precisamos de trabalhar, muito trabalho, dedicação, para que a gente possa chegar e resolver esses problemas. Quando foi utilizada a palavra terra arrasada, é porque foram noticiadas notícias, foram informadas questões de que o nosso caixa estava em ordem, nós estávamos com dinheiro, tudo sob controle. E isso, infelizmente, não é verdade. Nossa situação financeira é muito delicada. Nós corremos, inclusive, o risco de sair do Profut. Então, isso é uma preocupação que nós não sabíamos, que nós tivemos conhecimento hoje pela manhã. Nós precisamos da união de todos, da compreensão de todos, que esses bilhões que foram noticiados, infelizmente, nós não encontramos nos caixas. Situação dramática e, pela minha sensibilidade, tive a impressão de uma entrevista bem transparente, bem sincera, tanto que o Osmar Stabile, o presidente interino do Corinthians, chegou a fazer um apelo, praticamente pediu bandeira branca, união e dinheiro. Vamos ouvi-lo. Até o centenário do Corinthians. E cabe a nós a preparar o Corinthians para o bicentenário. Eu não estou falando nós, todos que frequentam o Corinthians, todos os conselheiros, todos que querem o bem do Corinthians. Eu tenho que dizer para você o seguinte: quem ama, ajuda a pagar. Tem uma historinha aí que diz: eu amo o Corinthians, mas eu quero o ingresso de graça. Não é assim. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos transformar isso aí. Eu peço aqui novamente
a ajuda de todos os conselheiros, todos os associados, da imprensa, todos os stakeholders do Corinthians, que nos ajude a sair dessa situação. O momento é difícil, mas não é impossível. Por isso nós precisamos de todos. E é momento agora, não dá para esperar mais. Gostaria de pedir aqui uma trégua política para todas as linhas políticas de dentro do Corinthians, que entendam que o momento é de ajuda. Não é momento de ficar buscando críticas, querendo mudar a situação, não dá. Bom, daqui a pouquinho vamos falar muito sobre esse Corinthians. Situação do Corinthians, o que o presidente Osmar Stabile falou, o que vocês acharam? Como que pode um time do tamanho do Corinthians, com as receitas que tem o Corinthians, o presidente ir lá abrir o caixa e não ter R$1? Não é possível. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E aí vai o presidente, então, Augusto Melo, que era presidente, ir lá e contratar, como eu disse aqui agora há pouco, o Memphis Depay. E dar o tanto de dinheiro que deu para o Memphis Depay. Não fecha a conta, gente. Então, eu não entendo. É uma loucura isso, sabe? É um amadorismo que não cabe mais no futebol de hoje em dia. A gente precisa profissionalizar, precisa, sabe, mudar de patamar. Um time do tamanho do Corinthians não pode. Tem que ter responsabilidade, né, gente? Responsabilidade Mínimo, financeira, né? Na hora de administrar um gigante como o Corinthians. É. Isso não é possível. Agora, o presidente agora e o interino Osmar Stabile, ele me parece estar um pouco perdido ainda. Ele não me passa uma segurança. Não me passa uma segurança. Mas quem ama, mas ele deve estar mesmo, né? Porque imagina você cair no colo não dá para dar esse tipo de declaração, Michele. Como que você vai, sabe, conseguir passar uma tranquilidade para quem agora tem que embarcar nesse novo governo? Mas que tranquilidade? Mas ele tem que acalmar. Ele deve estar mais desesperado ainda. Então ele não pode ser vice-presidente do Corinthians, se ele precisa assumir um pepino desse e ele não tem condição... É um pepino. É um pepino. Isso. Agora, ele me dá uma declaração, quem ama cuida, quem ama... Quem ama paga, ele falou. Mas não dá, sabe? Não foi a torcida que fez essa dívida, foram os dirigentes do Corinthians que fizeram essa dívida. Vai ver que ele vai pagar. Mas ele não tem uma vara de condom. Condom, Então não dá. Não Presidente, tem. me ajuda. Se você não tem vara de condom, como é que você vai fazer a mágica? Condão. Aparecer lá o dinheiro? Não dá. Então, mas realmente, o que o Zé Paz falou, ele tem razão. Esse é o retrato, infelizmente para os corintianos, a gente tem que falar isso. Esse é o retrato do Corinthians. É um amadorismo puro, mas puro. É o suco do amadorismo do mundo. É o Corinthians. Agora eu vou aproveitar a presença de mão. Sylvester Stallone, que dia, meu amigo. Conta pra gente os detalhes dessa partida. Canarinho apontando pro alto. Ô, Michele, é dia de Alvinegro. O Alvinegro de Parque São Jorge vai encarar o Huracan na Argentina. É a sobrevivência que está em jogo para o Corinthians. O Huracan já está classificado e deve poupar titulares, porque final de semana tem final do Campeonato Argentino. Então o Huracan tranquilão, deve entrar com a equipe mista. O Corinthians provavelmente, Dorival Júnior, vai meter força máxima disponível. Corinthians, para classificar em primeiro, tem que ganhar de goleada por 4 gols de diferença ou mais. Se vencer por 1, 2 ou 3, fica em segundo e aí vai para a repescagem para depois cruzar com o eliminado de terceiro lugar da Libertadores para tentar avançar para as oitavas. Então a situação do Corinthians não é das mais tranquilas, mas nesse momento ele está indo pelo menos para a repescagem. Se perder ou empatar, torce por um tropeço do América de Cali, que joga em Cali contra o Racing do Uruguai, que é um time que perdeu todas até agora. O Racing genérico jogou 5 e perdeu as 5. Então vamos lá para uma possível escalação do Corinthians para hoje à noite. A bola rola para Huracan e Corinthians às 9h30 da noite, com Hugo Souza convocado para a seleção brasileira no gol, Mateuzinho, Kaká, Ramalho e Kaká no miolo de zaga, Andileri na esquerda, o meio-campo do Corinthians com Ranieri, Maicon, Carrilho e Coronado na frente, a provável volta do Memphis e o Romero. Rodrigo Garro deve começar no banco de reservas, está à disposição, recuperado de um problema no joelho, não aguenta o jogo todo, deve começar no banco de reservas. O principal desfalque é o Yuri Alberto, que fraturou uma vértebra da coluna na região lombar, só deve voltar a jogar bola depois do Mundial de Clubes, Michele.
Boa, Silvestre. Fala, José Paes. Eu entendo que a Copa Sul-Americana ainda é o principal caminho para o Corinthians conseguir um título no segundo semestre. Já foi campeão paulista agora no início do ano. Acho que a Copa do Brasil é um torneio mais complicado por ter todos os times que jogam a Libertadores, os grandes times brasileiros. E o Campeonato Brasileiro você não pode desgarrar, né? Você não pode não deixar. pode ficar caindo, caindo. Senão já te falei, quando vai lá para 12º, 13º, time grande, e depois para recuperar um pepino danado. Então assim, é olhar o brasileiro com carinho, não largar o brasileiro e tentar ser campeão da Como é Sul-Americana. que olha com carinho assim, ó? O Ancelotti dá olhou aquela pro piscada, Canarinho. dá aquela piscada. Olha a classificação. O Corinthians só pode ganhar do Huracan. Se ele empatar, ele tá fora. Porque o América de Cali vai ganhar do Racing, que é muito ruim. Não, o senhor tá cravando que o América de Cali vai ganhar. Não precisa nem ter esse jogo aí. O América de Cali ganha, vai a 10. Se o Corinthians empatar, vai a 9. Sua audiência, Corinthians. fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Em sua primeira entrevista como presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile afirmou nesta terça-feira que encontrou o clube com caixas vazios após o afastamento de Augusto Melo, que teve o impeachment aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube na noite da última segunda. Stabile, que era vice-presidente, comandará o Corinthians até que uma assembleia de sócios decida o futuro de Augusto Melo, o que precisa ocorrer em até 60 dias. O interino afirmou que, apesar de estar na gestão, não participava das decisões do clube e falou sobre o que encontrou na administração alvinegra. Nós, os vice-presidentes, estávamos afastados da gestão. O presidente entendia que a gente não participasse da gestão. Não fomos chamados para nada. Não tivemos a oportunidade de conhecer a situação do Corinthians, disse ele. Primeiro, a gente começa pela questão financeira, o jurídico e a administração. Terra arrasada é porque temos que pagar alguma coisa e não tem dinheiro. Onde está o dinheiro? Não tem. Temos que correr atrás para conseguir. Presente na entrevista, o vice-presidente Armando Mendonça citou o risco de o Corinthians perder os benefícios da Profut, programa do governo federal para regularizar débitos. Segundo informações da gestão Augusto Melo, o caixa do clube possui 5 milhões destinados ao pagamento da parcela atrasada do Profut. Stabile garantiu a permanência do executivo de futebol Fabinho Soldado e pediu união entre as diversas correntes políticas, o Corinthians. Nos próximos dias, ele vai anunciar mudanças em alguns cargos na diretoria. Eu gostaria de pedir uma trégua política para as linhas do clube, que entendam que o momento é de ajuda. Não é momento de buscar críticas, querendo mudar a situação. É momento de uma trégua.